Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, nós estamos vivendo num período de muita ansiedade, né? Passamos, graças a Deus, por uma pandemia horrorosa, né? E naquele momento, todos nós tínhamos muitos motivos, ainda mais do que já temos hoje, de ficarmos ansiosos, né? E mesmo assim, nós estamos passando por momentos que a gente fala que é o fim do tempo, do fim praticamente, né? Estamos praticamente no fim do tempo do fim. E Jesus está muito próximo de voltar e ele mesmo afirma que muitas coisas, né, nos sobrevirão, muitas adversidades. E ele escreveu, foram palavras dele, Mateus 6, né? E dizendo que a gente não precisa ficar ansioso. Aí talvez você fale assim, poxa, mas eu saí da minha casa dia de sábado, vim para cá para a Rita ficar pregando sermão de autoajuda? Não tem nada que ver sermão de autoajuda. Esse sermão, ele tem uma razão de ser. Nós lá em casa passamos por uma dificuldade enorme, muito grande mesmo, que vocês vão entender, que eu vou falar no final do sermão. Por essa razão estou aqui, pregando para você o sermão que falou a minha alma. Então, primeira coisa, esse sermão é para mim e não para vocês. Então, quando eu costumo pregar, eu prego primeiro para mim, tiro as lições para a minha vida, para em seguida as pessoas que me ouvem, com a ajuda do Espírito Santo, possam fazer algumas reflexões, né? E ver o que acha melhor corrigir na vida, algumas coisas que podem continuar fazendo. Mas eu queria ler para vocês a definição do dicionário Aurélio, que diz o seguinte: ansiedade é a sensação de receio, de apreensão, sem causa evidente. Na minha linguagem, seria esquentar a cabeça sem necessidade. Eu não sei se você é uma pessoa ansiosa ou se você conhece alguém ansioso. Se de repente você não é ansioso e nem conhece alguém, eu vou me apresentar. Meu nome é Rita, eu sou muito ansiosa, aliás, sou extremamente ansiosa, né? Já fiz tratamento, não estou fazendo atualmente, mas já fiz tratamento com psicólogo para poder controlar as ansiedades e foi muito bom para a minha vida emocional, inclusive. Então, eu me apresentei. Se você não é e nem conhece ninguém, eu estou me apresentando, tá bom? Mas hoje nós vamos identificar 4 conselhos de Jesus, da Bíblia, 4 conselhos para que a gente vença essa dificuldade que, às vezes, em algum momento da vida, a gente tem de forma mais exacerbada, assim, de forma mais forte. O primeiro, vocês memorizem, que depois eu vou perguntar, porque todo professor faz isso, né? Para ver se o aluno realmente está prestando atenção. Primeiro conselho: diferencie o importante do essencial.
diferencie o importante do essencial. Pode anotar se quiserem. Isso é muito, muito, muito importante ou é essencial? Bora lá ver o que é, né? Quando Jesus fala da ansiedade, ele não trata da preocupação em si, mas do objeto da preocupação. Nossas posses, nossas roupas, nossos alimentos. A ansiedade surge quando a gente tem medo de perder algo. Seja ela, pode ser uma coisa boa, né? Não estou falando só coisa de bens. Não, na pandemia a gente estava com medo de perder a saúde, não estava? Então, a ansiedade, ela vem quando a gente tem medo, tem receio de perder alguma coisa. Segundo Jesus Cristo, no texto que lemos, nos preocupamos tanto com o que temos ou não, porque valorizamos demais os objetos que possuímos. O primeiro passo para nos livrarmos da ansiedade é percebermos que as coisas desta vida são extremamente pequenas, por maiores que pareçam. Então, as coisas da vida aqui, pequenas, elas realmente, da vida terrena, elas são pequeninas. Se a gente olhar na perspectiva do céu, vamos colocar assim, tudo nesse mundo, a minha saúde é importante? Realmente é importante. Mas se eu olho na perspectiva do céu, entende o que eu quero dizer? Por mais que as coisas sejam muito, muito, até importantes e essenciais aqui, mas se eu olhar na perspectiva do céu, elas vão ser pequenas. É isso que eu quero dizer. Deu para entender? Ok, beleza. Então, é certo que a saúde é fundamental, que as roupas e a alimentação não devem faltar em nossa casa. Porém, tudo isso não é mais importante do que Deus em nossa vida. Nós podemos estar tão ansiosos pelo que havemos de comer e de vestir e tantas outras coisas que são importantes que nos esquecemos das coisas que são essenciais. Vocês podem me falar alguma coisa que você acha que é essencial? Salvação. Estudar a Bíblia. O que mais? Orar. Isso tudo aqui, salvação, estudar a Bíblia, orar, isto é essencial. Pregar a palavra de Deus, isto é essencial. Trabalhar é importante? Claro, eu amo trabalhar, mas eu não posso sair da minha casa antes de ter meu momento com Deus, minha meditação, minha leitura da Bíblia, minha leitura da lição, antes de orar. Porque se eu fizer isso, eu estou falando para Deus assim, o meu trabalho é essencial na minha vida. O Senhor é importante. O Senhor é importante. Mas o meu trabalho é essencial. Às vezes a gente inverte os valores. Eu não estou falando aqui, não estou acusando ninguém. Eu estou falando que eu, às vezes, também posso fazer isso. Entendem o que eu quero dizer? Que às vezes na correria da vida, e aí de repente você fala assim, poxa, Rita, mas às vezes a gente sai e não dá tempo. Tudo bem. Mas que isso não seja uma constante, entende? Que isso não seja uma constante, né? Que isso seja um escorregãozinho. Mas que a gente coloque Deus, a nossa vida espiritual, como sendo essencial. Né? Essencial. Tá bem? Existem coisas que são importantes e outras essenciais. Por exemplo, a vida é importante ou essencial? Depende, né? E aí eu vou falar assim, a comida é mais importante que a vida? A comida é mais importante do que a vida? Não. Aí depende exatamente de como você come. Como você come. O que você tem ingerido. Você tem realmente cuidado da vida? Do templo do Espírito Santo? Que você tem colocado para dentro? Então, isso tudo são questionamentos, tanto para vocês quanto para mim. Entendem? Ok. Muito bem. Então, quando nós enxergamos as coisas
desta vida, do ponto de vista da eternidade, percebemos o quanto essas coisas todas são pequenas e não justificam tanta preocupação. Ou seja, a minha mente ficar preocupada, ou seja, ficar ocupada antes das coisas acontecerem. Entende? Então, às vezes, tem uma situação específica. Eu, por exemplo, tenho que tratar um assunto, até peço vocês que orem, um assunto muito delicado com um dos meus líderes de adolescente. E, enfim, peço só que vocês orem, porque a gente às vezes precisa enfrentar situações e às vezes a gente fica ansioso. Eu estou um pouco ansiosa para enfrentar, né, essa situação. Bom, eu queria que vocês lessem 1 Pedro. Primeira Pedro 5. Primeira Pedro 5. Primeira Pedro 5. 7 a 10. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Só virar aqui. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Lembre-se de quem é o seu Deus. Lembre-se de quem é o seu Deus. É o segundo conselho. Nós acabamos de ver o primeiro, que é diferenciar o importante do essencial. E agora a gente vai ver o segundo. Lembre-se de quem é o seu Deus. Acabamos de ler. Às vezes, por conta da nossa ansiedade, a gente tem falta de memória. A gente esquece quem é o Deus, o nosso Deus. Às vezes a gente esquece quem é o Deus que servimos. Porque Ele diz que Ele vai prover tudo o que a gente precisa. Ele diz que Ele vai nos fortificar. Então não há necessidade de ficar preocupado. Mas é fácil? Não. Obviamente não é fácil. Mas o ser humano precisa de um Deus que só a Bíblia apresenta. Alguém que seja criador, conhecedor, mantenedor de tudo. E acima de tudo, alguém que nos ame, que nos entenda, que sabe o que nós sentimos. E o nosso Senhor Jesus Cristo é esse Deus. Amém. Um Deus que é criador, mas é redentor. Um Deus que conhece as nossas tentações, mas Ele prevaleceu. Olha que coisa linda. Então nós não precisamos preocupar a mente da gente. Porque a gente tem um Deus, e é um Deus poderoso. E esse Deus pode tudo. De repente você tem uma prova para fazer de algum concurso público, por exemplo, alguma prova, e a gente fica tão ansioso de passar e não passar que a gente esquece de estudar como deveríamos. Então simplesmente estuda. Se tiver que ser, vai ser. Se você fizer a tua parte, vai ser. Entendem? Bom, aqui diz que o diabo
anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não sei se vocês já assistiram Discovery Channel, né, o National Geographic, aqueles programas de savanas africanas que tem aqueles bichinhos. Já viram um leão ou uma leoa caçando? Eu nunca vi eles caçando fazendo barulho. Não, eles ficam quietinho, bem quietinho assim na espreita. Eles andam até deitado. Exato, até deitadinho. Mas que incoerência então, parece que a Bíblia está falando de algo que não bate. Olha só, naqueles tempos, os pastores faziam apriscos de pedra, pedrinhas uma em cima da outra, e colocavam as ovelhinhas lá dentro, e eles deitavam no portão, né, para impedir que algum bicho predador entrasse lá e comesse alguma ovelhinha, né? E ele dormia, passava a noite ali, cuidando delas. Os leões, em sua sábia estratégia, começavam a rugir muito alto, em volta. E eles rodeavam o aprisco, e aqueles barulhos, sabe? Aquele barulho horroroso. Assim, de repente, as ovelhas se assustavam. E elas ficavam tão ansiosas, tão nervosas, tão preocupadas, que por conta do instinto, né? Preocupadas, que eu estou falando entre aspas, vocês estão em sentido figurado que eu estou falando, né? Que elas se debatiam uma na outra, derrubavam algumas pedras e fugiam do perigo, entre aspas, né? Elas caíam no perigo achando que estavam fugindo dele. Às vezes nós estamos dentro da igreja, protegidos por Deus, mas o leão, o diabo, fica em derredor, rugindo, bem alto, com preocupações, com isso, com dificuldades, com lutas na família, e ele vai colocando, aonde que a gente tem fraqueza, ele vai, né? Se a gente tem fraqueza em questão de alimentação, ele joga para alimentação. Se é questão de coisas imorais, ele coloca coisas imorais pela frente. Enfim, né? Ele vai colocando, vai rugindo bem alto. E às vezes a pessoa está dentro da igreja protegida e ela se debate e vai lá para fora. Deu para entender? Certa ocasião eu estava lá no CAPRE, não sei quantos daqui já foram lá em Belo Horizonte, no CAPRE, centro de treinamento, e era um evento muito grande do Ministério da Mulher, e eu estava sozinha esperando 3 ônibus chegarem do Triângulo Mineiro. E eu queria recebê-los para o pessoal não chegar e ficar lá para onde eu vou e tal. Então, eu falei assim, vou esperar. Eram as 3 horas da manhã, vou esperar elas acordar. Se eu dormir, vai que não acordo, né? E aí, fiquei lá esperando elas chegarem, as meninas chegarem. Eu fui para frente da piscina, ajoelhei ali e comecei a orar, a clamar a Deus pelo evento e tudo, e, enfim. De repente, eu escuto um rugido de leão horrível. Eu me arrepiei de cima e embaixo. Eu falei assim, está repreendido, eu pensei. E aí depois, imediatamente depois, eu me lembrei que nós temos um zoológico que é colado. E os leões têm hábitos noturnos. Só que eu nunca estive no CAPRE de madrugada. Eu me preocupei antes. Já estava repreendendo, em nome de Jesus. Mas era o leãozinho, que ele estava lá com a leoa, fazendo as coisinhas lá, se divertindo, passeando no lugarzinho dele e brincando lá, rugindo. Entendeu? Eu sei que é meio que cômico, mas é a realidade. Às vezes a gente fica muito preocupado. Não que a gente não tenha que se preocupar. Então eu não vou mais trabalhar, né, Rita? Porque eu tenho que pagar, eu tenho uns boletos lá que me motivam todo dia. Mas então eu nem vou trabalhar, né? Porque eu preciso me preocupar, não é isso, né? Que eu estou dizendo. A gente tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. Mas a gente não pode sofrer por antecedência. Vocês lembram qual foi o primeiro mesmo que eu falei? Diferenciar. Muito bem. E qual era o segundo? Lembre-se de quem é o seu Deus. Isso, lembrar quem é o nosso Deus, tá? E agora nós vamos ler um texto que está em Filipenses 4.
Filipenses 4. Perdão, gente, desculpa. Só voltar atrás. Filipenses 4. Eu não sei se na Bíblia de todo mundo é assim, mas no meu é 792. Mas deve que variar, né? Dependendo. Mas vamos lá. Filipenses 4, 6. Diz assim, olha como que você já conhece de cor praticamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí você fala assim, se Deus sabe de tudo, por que Ele já não sabe que eu estou sofrendo? Por que eu tenho que falar através das orações, das súplicas? Por quê? A necessidade é nossa, não é de Deus, não. Eu não preciso contar para Ele só porque Ele não está vendo, não. A necessidade é minha. É eu reconhecer que por mim mesmo não consigo resolver os meus problemas. O que acontece às vezes comigo é que eu tento daqui, tento dali, bato a cabeça aqui, depois que eu estou exausta de tentar, eu falo, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Se eu tivesse feito o contrário, eu estaria descansada. Se eu tivesse, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Ele iria me dar sabedoria para eu, sim, ir para lá e para cá, mas conduzida por Ele. E não sair batendo a cabecinha igual as ovelhinhas na pedra. Entendem? Então, primeiro vamos diferenciar o que é importante do essencial. Segundo, vamos lembrar quem é nosso Deus. Quem é nosso Deus? É um Deus poderoso. É um Deus que quando eu clamo, Ele ouve. Amém. É um Deus vivo. É um Deus vivo. Glória a Deus. E o terceiro. Não sofra por antecipação. Aí eu peguei pesado com vocês, né? Não sofra por antecipação. Fala sério, Rita. Como assim não sofra por antecipação? Todo ansioso sofre por antecipação. Eu sei, eu também. Lembra que eu disse que eu estou falando para mim também? Quando eu era criança, eu queria muito crescer. Para eu poder fazer as coisas que minhas irmãs mais velhas faziam. Usar salto, por exemplo. Minha mãe demorou a deixar eu usar salto. Falava que dava variza. Eu via as minhas irmãs com saltão e eu queria. Mas ela, não pode ficar usando, não. Mocinha assim, pequena, não precisa usar salto ainda não. Vamos esperar. Eu queria usar. Queria crescer. Hoje, eu com 52 anos, já não uso salto por opção, porque eu estou cansada de salto. Tudo tem seu tempo, não é? Tudo tem seu tempo. Vamos ler em Eclesiastes, outro texto muito conhecido. Nós queremos realizar sonhos, nós queremos fazer tantas coisas, mas o nosso Deus sabe de tudo. Só que essas coisas todas que sonhamos, que queremos, elas só vão acontecer no momento certo, no momento de Deus, no tempo de Deus. Na minha Bíblia, 460. Eclesiastes 3. Nós temos dois tempos. O tempo natural, regulado pelas leis da natureza e pelo andamento da vida, e temos o tempo de Deus. E aí a gente vai ler o texto, tá bom? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser,
tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vencer a ansiedade significa esperar pelos momentos certos. Pelos momentos certos. Foi o que Jesus ensinou em sua própria vida, pois ele sabia que morreria por mim e por você. Imagine se ele ficasse ansioso. Ele sabia que iria morrer, mas o pecado que ele estava carregando não era só dessa congregação aqui, não, era de toda a humanidade. De toda a humanidade, que tinha vivido antes, que estava vivendo o momento que viveria depois, que somos nós. Toda a humanidade. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito. E eu disse para vocês que falaria no final por que eu estou pregando esse sermão. Mas vamos para o último, tá bom? Vocês lembram qual é o primeiro? Importante e essencial. Qual é o segundo? Lembre-se de quem é o seu Deus. Qual o terceiro? Não. Sofra por antecipação. Ok. Não sofra por antecipação. Tá? E agora o último é: não seja mundano. O que você quer dizer com isso, Rita? Não seja mundano. Jesus disse, porque foi ele que falou o texto principal que nós lemos, né? Que está em Mateus, não precisa abrir que já lemos todos, mas ele que disse que 31 e 32. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios aqui, eles eram os não-judeus, tá? Os não-judeus. E eles não acreditavam no Deus verdadeiro. Para eles, o que importava era apenas ter coisas. Para Jesus, viver ansioso pelos bens materiais não deve ser a marca de um filho de Deus. Olha só, vou repetir. Para Jesus, viver ansioso pelos bens materiais não deve ser a marca de um filho de Deus. E hoje as coisas eu acho que estão pior ainda, sabe por quê? O pessoal nem está preocupado muito em ter as coisas. O parecer ter já está suficiente. Não é? Então, se eu pego a minha bolsa de couro sintético, boto aqui assim, com álcool gel bonitinho, luz, né? Se eu coloco assim minha bolsinha de couro sintético, fico com carinha de chique, todo mundo vai pensar, não é verdade? Sim, sei. Que é caríssima essa bolsa. As pessoas estão buscando mais o parecer ter do que o ter na verdade. Já viu que às vezes nas redes sociais as pessoas postam lá, ainda faz biquinho, aqueles biquinhos, né? A gente não tá nem querendo saber de nada, mas posta lá aqueles biquinhos, faz aquela carinha linda e se sentiu, né? Ai, me sentindo agradecida. E faz aquele bico, né? Bota um versículo lá. E às vezes tá com uma roupa que nem é legal, mas ainda coloca um versículo. Ainda bota Deus no meio. Interessante que às vezes a pessoa está preocupada mais com o parecer, ter, ser, do que o ter de verdade mesmo. Os gentios até que estavam preocupados em ter, eles estavam correndo atrás. Hoje, a imagem só já está bastando, né? Não todas as pessoas, obviamente, mas algumas pessoas estão nesse caminho equivocado. E Jesus disse que nós precisamos encontrar sentido não na ditadura do consumo, que muitas pessoas associam a felicidade com as coisas que possuem, certo?
Não estou falando que você não pode querer reformar sua casinha. Eu, por exemplo, tenho um sonho de construir uma casinha. Eu tenho um sonho. Se não for aqui, vai ser no céu. E ela vai ser linda, maravilhosa. Vocês vão lá, né? Comer jabuticaba, né? Vão me visitar. Vai ser maravilhoso, né, irmã? Na Nova Terra. Vai ser maravilhoso. Tudo bem. O que Jesus está querendo dizer para a gente com esse texto que lemos, é o nosso texto base, é que, de alguma forma, nós temos que organizar os nossos pensamentos para priorizar o que é essencial. E não é o que é essencial, é quem é essencial. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jamais devemos ir para o colégio, para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, sem falar com Deus. Mas aí você pensa assim, mas ele vai me proteger do mesmo jeito. Porque ele é muito misericordioso. Mas se você clamar a Deus, você está convidando, você está falando assim, Senhor, vai comigo, por favor. Você não está excluindo os anjos, sabe? Porque às vezes algumas atitudes nossas faz excluir. Jesus sai arrombando porta do coração de alguém? Ele faz o quê? Eis que estou à porta? Ele bate, gente. Tem gente que vai na casa dos outros, quando você vê já está lá na sala. Falta de educação total. Né? Mas Jesus não é assim não. Ele bate. Ele vai lá no portão. Se você deixar, Jesus entra. Ele vai entrar. Sabe por quê? Ele te respeita. Sabia? Ele respeita as decisões que você toma. E você tem respeitado esse Deus que morreu por você? Tem respeitado? E agora eu encerro dizendo que Jesus convida você hoje para parar um pouquinho. Parar tudo. Deixar a correria, deixar o barulho, deixar tudo e se concentrar nele. Aí você fala, Rita, mas é difícil. É mesmo. Mas e quando a gente adoece? Não tem que parar tudo? Não tem que parar trabalho? Não tem que parar tudo? Tem. Logo que entrou a pandemia, nós... aliás, logo não, foi no mês de março, início de março, antes de estourar mesmo. Eu tinha ido no endocrinologista para ver uns exames e o Cláudio foi comigo. Me acompanhou, o Cláudio é meu esposo. E ele foi comigo, a médica me olhou, conversou comigo e de repente olhou para ele e falou assim, posso fazer um exame de você? Ele falou, pode. Ela foi, apalpou assim e falou, olha, eu acho que você está com uns nódulos na tireoide. Você faz uns exames? Faço, claro. Escreveu e tal. Ela, se você puder fazer logo, ele vai fazer. Marcamos no mesmo dia, no outro dia, o plano autorizou, fomos lá fazer. Vimos, a gente olha tudo no Google, né, gente? A gente é terrível, né? Mas a gente não pode fazer essas coisas, não. Aí eu olhei lá assim e falei assim, olha, esse trem tá esquisito, vamos marcar logo. Vou mandar uma mensagem para a clínica e perguntar se ela pode fazer um retorno antes. E assim fizemos. Na outra semana já estávamos lá no retorno. E aí ela olhou os exames e falou com ele, olha, eu tô achando que você vai ter que fazer uma punção, porque eu acho que isso aqui é um câncerzinho de tireoide. Ela falou assim, eu tô no diminutivo. Então, mas é muito simples, que é 98% de chance de cura, é o mais simples e tal, pode ficar tranquilo. O perigoso é quando vai para os linfonodos, né? Então, e fomos tranquilos, fizemos a punção, que realmente era um câncer e estava com metástase no pescoço. E eu fiquei extremamente ansiosa. Por quê? Porque ele teve um irmão, que faleceu de câncer. Quando descobriu, durou apenas 28 dias. Foi um câncer fatal. Eu já associei
a vida do meu cunhado com a dele, que é irmão. Fiquei ansiosa. Eu preocupei. E resumindo a história, para não, eu sei que já está na hora de eu terminar, ele fez a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. E depois da cirurgia durou umas 6 horas mais ou menos. Depois da cirurgia, no outro dia de manhã, que era início da noite, né? Então no outro dia de manhã o médico veio conversar com a gente e falou: olha, foi muito bom. Retiramos toda a tireoide, tá tudo direitinho. Achamos alguns linfonodos. Aí eu já fiquei com medo. Já vimos alguns linfonodos modificados e tal, mas retiramos tudo que a gente viu e foi um sucesso. E olha só, gente, vou parar que não estou fazendo marketing pessoal não, mas isso é um alerta. Foi um alerta para mim. E estou falando para vocês. O médico disse assim: o seu estilo de vida fez muita diferença durante toda a cirurgia e vai fazer muita diferença na sua recuperação. Porque o Cláudio tinha falado, né? Que ele seguia direitinho os 8 remédios naturais, né? Não se alimentava de vários tipos de alimento, carne, alimentos lácteos, essas coisas todas. Ele é muito sério com relação a isso. E dito e feito, queridos. Hoje, graças a Deus, a gente vai lá, faz vários exames sempre, né? Aquele negocinho para ver se tem alguma coisa. E graças a Deus, completamente curado. Amém. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Sabe por quê? Porque se tivesse sido eu, que parecia, graças a Deus, que não estou mais, que parecia uma formiga para comer doce, e quando tinha dor, vai na rapadura mesmo, pelo menos tinha que comer, se fosse comigo, e uma das coisas que alimentam as células cancerígenas é o açúcar, e o Cláudio não come açúcar há muitos anos. Se tivesse sido comigo, talvez eu não teria tido a mesma livramento que ele teve. Não vou falar nem sorte, que isso não é sorte, mas livramento que ele teve. Então, queridos, eu quis falar isso para vocês, não é para fazer marketing pessoal do meu esposo, não, porque ele tem outros defeitos, outras coisas, né? É para dizer que nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós temos toda a verdade em nossas mãos. É fácil? Não é fácil, mas a gente deve conseguir gradativamente. O que às vezes dá birra é porque alguns acham que é salvação pela soja e quer descer por goela abaixo da gente. Aí a pessoa toma raiva e não faz os trem. Aí fica assim, um extremo, um aqui e outro lá. Só que a gente, como cristão, não tem que ter extremo. Nem para uma ponta, nem para outra. A gente tem que ter equilíbrio, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde emocional, controlando a ansiedade. É um assunto sério, tão sério que Jesus investiu vários momentos para falar sobre isso. Está registrado em sua palavra. Ele próprio disse. Então, vamos cuidar com a ansiedade e vamos cuidar também com a nossa saúde física, tanto a alimentação como a atividade física. Quebra minha vida e faz
Querido Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer pelas palavras que o Senhor deixou, por termos a oportunidade de lê-las e, acima de tudo, nos dê forças para colocar em prática. Amém. Perdoe os nossos pecados, ajude-nos a sermos pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Jesus, e que reflitamos o caráter dele em nossa vida, e que outras pessoas, ao conviver conosco, sintam vontade de estar aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém.